nós vamos trabalhar sobre o sistema monetário, né? O sistema monetário na fase inicial e no ensino fundamental. Então, vou falar um pouco sobre o nosso sistema monetário. É muito comum vermos crianças pequenas manuseando moedas, sejam para juntá-las em um cofrinho ou mesmo para comprar o lanche da escola. Esse contato é muito importante, pois aos poucos a criança vai aprendendo as primeiras noções matemáticas. Além de criar noção de valor das coisas, a importância também de juntar e economizar. Os pais precisam ter cuidado, pois há uma idade adequada para os pequenos poderem fazer uso desse material, sem que corram riscos de contaminação ou mesmo acidentes, como engoli-las. Esse conhecimento é tão importante para nossas vidas que até mesmo as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de passar por uma escola, ou seja, pelo aprendizado sistemático, o adquirem de forma adequada. Constantemente vemos crianças de rua, nos semáforos das cidades, pedindo esmolas ou vendendo balas, frutas, doces, onde sabem, com precisão, fazer os cálculos para voltar o troco ou somarem a quantia, verificando se a mesma está correta. Isso acontece em razão do sistema monetário fazer parte do nosso dia a dia e principalmente por se tratar de um assunto de interesse de todos, pois sem esse conhecimento ficaria impossível viver de forma independente. Assim, vemos que a matemática ensinada na escola deve trabalhar com o sistema monetário, devido à importância que tem em nossas vidas. Segundo Neila Tonin, é importante explorar, desde as séries iniciais, as relações lógico-matemáticas e numéricas presentes nas situações que envolvem o uso do dinheiro, pois esses estão diretamente ligados ao mundo moderno. É importante valorizar aquilo que é patrimônio de nosso país e as crianças devem conhecer a moeda nacional, as cédulas e as moedas que compõem o sistema monetário nacional. Aos poucos irão assimilando porque trocamos moeda por objetos ou mesmo por serviços, como energia, água e aluguel, ou prestação da casa própria. Aos poucos, as crianças vão construindo um saber matemático que ficará por toda a vida, como o sistema decimal de numeração, composição e decomposição, comparação, além das 4 operações. Existem algumas lojas atacadistas, ou mesmo de R$ 1,99, que possuem em seus estoques o dinheirinho de brinquedo, que podem ser adquirido pela escola ou solicitado nas listas de materiais, onde cada aluno trabalhará com o seu. Alguns livros didáticos trazem esse material como encarte. Os alunos devem recortá-los ou destacá-los para o uso, pois é um material de uso cotidiano que facilita o aprendizado. Em sala de aula, pode-se trabalhar também com jogos que envolvem o sistema monetário, como banco imobiliário e outros, a fim de proporcionar momentos de maior interação e contato com o conteúdo abordado. As turmas que forem trabalhar com esses conceitos poderão montar um material reciclado, um mini mercado, onde cada aluno fica responsável por juntar embalagens vazias utilizadas em sua casa para a montagem do mercadinho. Depois, faz uma pesquisa de preço, através de encartes de jornais ou folhetos entregues nas ruas, e coloquem os preços nos produtos que levaram para a sala de aula.
Ao final, poderão fazer simulação de compras. O professor pode estabelecer um determinado valor a ser pago. Para essa atividade, é importante que tenha os compradores e os caixas do mini mercado, para que todos possam trabalhar de forma integrada e fazendo cálculos. Vemos assim que trabalhar com o sistema monetário pode ser uma atividade bem atrativa para os alunos, não necessariamente tendo que ficar preso aos livros didáticos, mas podendo trabalhar de forma ativa, com cálculos mentais e ao mesmo tempo aprendendo através da diversão. Quanto que ele recebeu de troco? Então, a criança tem que fazer 3 moedas vezes R$1, ele tem R$3. E a pipoca custa R$2,50. Então, quanto recebeu de troco? Probleminha bom para saber troco. Agora, trabalhando com mural e painel sobre o sistema monetário. Você pode fazer um mural, onde as crianças podem consultar o valor de cada nota do nosso sistema monetário. Então, você faz um cartaz grande, e deixa dentro da sala, cola lá dentro da sala, com as notas e na frente os valores de cada um. Atividades para imprimir sobre o sistema monetário. Então, muitas vezes, você pode pegar alguma atividade pronta sobre o dinheiro e o sistema monetário. Não que você vá só pegar isso e imprimir, mas é bom ter algumas referências para saber onde começar e ver alguns modelos de perguntas e atividades para reproduzir com seus alunos. Então, agora você vai, tira da internet, tem várias atividades sobre o sistema monetário, olha, em que grau está a sua turma, para você fazer as atividades. Tá? Então, aqui foram algumas sugestões que eu dei para vocês fazer com as crianças. Agora um pouquinho de atividades sobre o dinheiro. Os números estão à nossa volta e também são fundamentais na vida das crianças, principalmente quando falamos sobre o dinheiro. Ensinar as crianças como funciona o sistema monetário é uma atividade que pode fazer com as crianças do 1º ao 4º ano e que, com certeza, fará diferença em suas vidas. Um dos tópicos de aula que sempre nos pedem em nosso site são as atividades de matemática, que ainda são poucas por aqui, e esta é a primeira que trata do tema dinheiro e sistema monetário. Manuseando nosso dinheiro e moedas, crianças podem desenvolver a capacidade de comparar preços, desenvolver o cálculo mental e aprender sobre o uso do dinheiro. Então, nós vamos começar primeiro, com a história do dinheiro. Você pode começar a atividade matemática mostrando a origem do dinheiro, não como ele é feito, e sim a origem histórica. A história do dinheiro remonta aos tempos antigos, onde as minerações, especificamente o ouro, foi uma das primeiras moedas de troca entre as diversas nações do mundo. Você também pode usar vídeos, contando sobre a história do dinheiro. Nesse momento, você pode fazer um levantamento do que as crianças já sabem ou não sabem sobre o sistema monetário. Assim, você pode se dedicar em algumas etapas mais básicas ou pode avançar a uma explicação seguinte. Caso você perceba que elas já reconhecem o que é o dinheiro e como funciona o processo de compra e venda. Agora, atividades com cédulas e moedas.
Uma das atividades que podem ser desenvolvidas é a criação de uma moeda própria da escola ou da sua turma e simular um pequeno mini mercado. Assim, as crianças devem fazer suas compras, escolher com que nota irão pagar e, se for o caso, pegar o troco corretamente. Assim, elas podem fazer a associação das diferentes moedas existentes no mundo e também reconhecer o nosso dinheiro. Você pode pedir para as crianças separar as embalagens de produto que os pais compram no mercado. Assim, não precisará comprar os produtos e fica bem mais fácil realizar a atividade. Posteriormente, você pode reciclar todo o material ou fazer algum tipo de artesanato com elas. Você pode simular também o banco, onde as crianças precisam passar para saber o dinheiro antes de ir à compra. Caso a criança ainda não tenha contato com os números decimais, basta usar somente os números inteiros. Ou, se elas já souberem fazer as operações, utilizando números com vírgulas, use a atividade para estimular esse conhecimento. Se tiver um material dourado à sua disposição, use também para representar cada unidade de real. Você pode comprar notas de dinheiro de brinquedo ou fazer suas próprias notas de dinheiro de mentirinha. Aí, na hora de imprimir, basta usar um papel colorido para cada tipo de notas de valores diferentes. Também dá para encontrar diversas fotos das notas de real de mentira e o desenho das moedas na internet, pronto para imprimir. Atividades infantis sobre o sistema monetário. As atividades de matemática a seguir têm como objetivo mostrar para as crianças como que o sistema monetário funciona na prática. Além delas aprenderem a representar e escrever quantias em reais. Então, número 1, um probleminha. O carro do pai de Tiago gasta R$1 em gasolina a cada 1 minuto. Para levar Tiago à escola, o seu pai sai de casa às 13h45 e chega lá às 13h55. Sabendo que o pai dele só tem moedas de 50 centavos no bolso, quantas moedas ele deverá gastar com a gasolina desse percurso? Que dá para trabalhar bastante horas, trabalhar o dinheiro, quanto a troca, ele só tem 50 centavos. Outro probleminha. Lita comprou um sorvete por R$1,55. Que moedas ela utilizou para realizar essa compra? Aí você coloca as opções. Uma moeda de R$1, uma moeda de 25 centavos e uma moeda de 10 centavos. Quanto que deu? Aí letra B, uma moeda de R$1, uma moeda de 25 centavos e 2 moedas de 10 centavos. Então faz a conta para ver quanto que deu. Letra C, uma moeda de R$1, 2 moedas de 25 centavos e uma moeda de 5 centavos. E letra D, uma moeda de R$1, 2 moedas de 25 centavos e uma moeda de 10 centavos. Aí aqui ele tem que fazer, a quantidade de todas as alternativas para ver qual que é a taxa correta de 1,55. Outro probleminha. Durante o ano inteiro, a Aline poupou em seu cofrinho 19 moedas de R$1. Então, 19 moedas de R$1 vai dar R$19, 9 moedas de 50 centavos. Então, quanto vai dar 9 moedas de 50 centavos? 20 moedas de 25 centavos. 16 moedas de 10 centavos. E 13 moedas de 5 centavos.
quantos reais ela terá quando for abrir o cofrinho. Então, aqui você usa o quê? A multiplicação, né? Para poder resolver quanto que ela economizou. Outro probleminha. Tadeu foi ao cinema do shopping. Antes de entrar para assistir ao filme, ele foi comprar pipoca. O saco de pipoca custa R$ 2,50 e ele tinha 3 moedas de R$ 1. Quanto ele recebeu de troco? Quanto? 480. Então, ela vai pagar 480 para ficar 4 dias nessa casa. Aí, aqui embaixo, ó, Pedro parcelou o valor total em 3 parcelas iguais. Marque com um X na alternativa que representa o valor de uma parcela. Então, o valor de uma parcela, você tem que pegar o 480 e dividir por 3, porque ele vai dividir por 3 no cartão de crédito, de 3 vezes. Então, a criança pegar 480 e dividir por 3. Então, cada parcela vai dar parcela de R$ 160. Então, onde que está o 160? Aí você vai falar 100 com mais 50, R$ 150. 100 mais 50 mais 10, R$ 160. Vamos ver o outro. 100 mais 50 mais 20 deu 170. Então, o Alex, né, vai pagar 160 de 3 vezes. E outro probleminha aqui também, ó. E o Alex levou para a viagem R$ 172 que havia economizado. No último dia, verificou que ainda tinha R$ 28. Então, ele quer saber quanto que ele gastou. Então, ele levou R$ 172 e sobrou para ele R$ 28. Então, qual a operação que eu tenho que fazer? 172 menos o quê? O que sobrou, que é R$ 28. Né? Aí ele vai ter a resposta de quanto que ele gastou nesse dia. Letra B. Escreva a quantidade de cada objeto que ele ainda poderia comprar. Então, você vai olhar o resultado, né? 172 menos 28, né? Que vai dar 6 menos, dá R$ 46, né? Aí, o que ele pode comprar aqui com o dinheiro que ainda sobrou para ele? Né? Se sobrou para ele só R$ 28, o que ele pode comprar? Ele pode comprar um chaveiro que custa R$ 5? Pode. Né? Se sobrou 28. Ele pode comprar 3 pulseiras, cada uma vale R$ 2. Então, 2 mais 2 mais 2, quanto que ele vai gastar? R$ 6. Ele pode comprar? Se ele já comprou de 5 mais 6, R$ 11. Ele pode comprar também, porque ele já tem 28. E o que mais que ele pode comprar? Pode comprar mais R$ 3. Ele só não pode comprar a blusa e o boné, né? Ou senão, ele só compra quem? O boné, que é 28, que é R$ 20. Ele tem 28. Agora, a camisa ele não pode comprar, porque ele só tem 28 e a camisa custa 35, tá? Então, aqui também tem atividades com probleminhas para ser trabalhado no sistema monetário. O que o aluno poderá aprender com essa aula do sistema monetário? Representar, por meio da escrita, os valores do sistema monetário, conhecer o sistema monetário, representar e escrever quantias em reais, comparar preços, desenvolver cálculo mental envolvendo real e centavos, resolver situações, problemas usando o real, reconhecer e utilizar o sistema monetário vigente no país, utilizar o dinheiro para fazer trocas, comparar valores e resolver problemas, desenvolver a linguagem oral, utilizar alguns gêneros textuais relacionados ao tema trabalhado e desenvolver atitudes de interação, de colaboração
e de troca de experiências em grupo. Agora nós vamos introduzir o tema, conhecendo o sistema monetário. Como que eu vou introduzir esse tema na minha sala de aula? O professor, para introduzir o tema, tem que estabelecer um diálogo na rodinha. Questione os alunos. Quem já foi fazer compras com a mamãe? Quem já comprou alguma coisa para a mamãe? Quem sabe o que é um troco? O que são centavos? Se for maior de R$1, podemos chamar de centavos? Qual símbolo usamos para representar o real? Mostre as cédulas e moedas e pergunte qual vale mais e por quê. Quem quer conhecer como são as cédulas, as notas e as moedas em real? Aproveite para esclarecer com os alunos que dinheiro não pode ficar exposto na mesa da escola e nem na mão. Primeiro, porque ele pode sumir e dinheiro não tem nome. Leve para a sala de... Peraí. Assim, qualquer pessoa pode falar que é dela. Segundo, porque passa em muitos lugares e é cheio de bactérias e pode passar para as mãos de quem pega elas, além de esquecer e colocar a mão na boca, nos olhos, nariz e passar bactéria para o corpo. Deixe que os alunos manipulem moedas e cópias de notas em reais. Assim, dão oportunidade de conhecer o sistema brasileiro. Leve para a sala de aula cópias das cédulas em real e moedas de todos os valores. Você poderá utilizar o dinheirinho, que são imitações de cédulas em tamanhos pequenos e são facilmente encontradas em lojas populares. Agora eu vou dar para vocês algumas sugestões para poder trabalhar com a criança na sala de aula. Alguns livros já vêm com um encarte de vários dinheirinhos atrás. Então ali você pede ao aluno para poder recortar todos os dinheirinhos, todas as moedas para poder trabalhar. Ou se não, aqui eu tirei da internet as moedas e as notas, Você pode tirar também da internet, você dá um para cada um, manda eles colorirem, as notas, depois recorta, Aí você vai trabalhando uma por uma com eles no caderno, Você pode trabalhar com eles. Vamos primeiro recortar a moedinha de 1 centavo, A moedinha de 1 centavo, agora, por agora, a gente quase não vê ela mais, tá? Ela, já saiu um pouquinho do mercado, quase não vê mais a moedinha de 1 centavo. Aí a criança vai recortar, cola no caderno e na frente você pede ela para escrever o valor. Aí você coloca 1 e aí trabalha bastante com ela, que é 1 centavo, tá? Nós ainda não chegamos no real, que é 1 centavo apenas. Depois você passa para moedinha de 5 centavos, Pede a criança para recortar, cola no caderno e vamos trabalhar lá na frente, 5 centavos. Aí você vai fazer com todos, vamos lá, moedinha de 10 centavos, recorta, cola e vamos escrever na frente, 10 centavos, Você vai fazer com todos, até mesmo com as moedas. Aí depois nós vamos fazer as trocas, Nós vamos trabalhar com trocas. Por exemplo, primeiro você pode começar com as trocas das moedas. Quantas moedas de 5 centavos que eu preciso para poder montar 10 centavos? Aí com o dinheirinho, que eles tiverem lá do encarte, lá do livro, que a maioria de todos os livros trazem, você vai pedir eles para colocar 5 centavos, 5, 5, 5, até o quê? Formar 10 centavos. Aí ele vai ver que 5 mais 5 é igual a 10 centavos. Então, eu posso trocar, 5 centavos por 10 centavos.
Depois, de 25, né? Quanto que eu vou precisar para poder fazer de 25? Quantas moedinhas de 5 centavos que eu vou usar para dar 25? É a mesma coisa, você vai pedindo para colocar 5 mais 5, 10. Aí você coloca mais uma moedinha de 5, 15, mais uma moedinha de 5, 20, mais uma moedinha de 5, 25. Então, quantas moedinhas de 5 que eu tenho que pegar para formar o de 25? Né? Você vai trabalhando com as trocas, para poder trocar. Para dar R$1, né? Quantas moedinhas de 10 que eu vou utilizar? Vamos lá, pega as moedinhas de 10. Vai colocando 10, mais 10, mais 10, mais 10, até formar 100, que vai dar o quê? R$1. Depois você trabalha com a de 50 centavos, duas de 50, vai dar o quê? R$1. Né? Depois você vem para as notas, né? Para as cédulas, tá? Por exemplo, eu tenho R$10, eu posso trocar por duas de 5, né? Eu tenho R$10, por quantos que eu posso trocar? De 2. Aí ele vai colocando lá, cédula 2, mais 2, mais 2, até dar R$10, né? Então, você pode trabalhar isso também com eles, a troca do dinheiro, né? Você faz o reconhecimento primeiro das notas, das cédulas, e depois do reconhecimento você trabalha as trocas, tá? Agora aqui no livro, trouxe algumas atividades também para poder trabalhar com eles, né? O nosso dinheiro. Aí primeiro vem aqui, ó, aqui nós vamos trabalhar só com as cédulas, tá? Aí você vai, né, perguntar para eles, você já reparou que as cédulas têm tamanhos diferentes? Né? Vocês podem ver que são tamanhos diferentes, elas não têm o mesmo tamanho, né? Sabe quantas cédulas de R$20 são necessárias para ter R$100? Então, vamos lá, vamos pegar as notas de 20 e vamos colocar 20 mais 20 deu 40, mais 20, 60, mais 20, 80 e mais 20, 100. Então, quantas notas que eu preciso de R$20 para poder dar 100? Trabalhando troca também, vou precisar de 5 notas de R$20. E também vou fazendo as trocas, ó. Quantas cédulas de R$10 para não poder juntar 50? Então, a criança vai pegando lá, né? No trabalhinho que ela tem, no encarte que ela tem, as notas de R$10 e vão contando até dar R$50. Então, ela vai ver que eu preciso de 5 notas de R$10 para formar R$50. E aqui é bom também se mostrar, você poder pedir eles para poder colorir aqui, ó, né, as cores exatas do dinheiro, né? Mostra para eles, ó, de R$2 você vai colorir azul, né? O de 5, de um roxo, um lilás, né? Para ele poder ter noção também das cores, para identificar as notas mais fáceis. Agora aqui, trabalhando com trocas, né? Que é muito importante para criança. Ou, aqui eu tenho cédula de R$, eu tenho R$2. Eu quero trocar por moedas de R$1, né? A quantia no formato da multiplicação, né? Trabalhando a multiplicação da oficina que nós já fizemos, né? 2 vezes R$1. Depois eu tenho uma nota de R$5. Eu quero trocar por moedas de R$1. O que eu vou ter que fazer? 5 vezes R$1, ou seja, eu vou precisar de 5 moedinhas de R$1. Aqui eu tenho R$10, também trocar por moedas de R$1, né? Quantas moedinhas que eu vou precisar? De 10. 10 vezes R$1. Aí eu tenho nota de 10 também, mas eu quero trocar agora por cédula de R$5. Então, quantas cédulas de R$5 que eu vou ter que ter para formar 10? 2. Porque 2 vezes 5 é igual a 10. R$20, eu quero trocar por cédulas de R$5, né? Então, quantas cédulas de R$5 que eu vou ter que ter para formar 20? Então, eu vou precisar de 4 cédulas de R$5, né? Se eu trabalhar 5, mais 5, mais 5, mais 5, deu 20. Então, eu preciso de 4 cédulas de R$5. Agora, eu tenho uma de 50 e quero cédulas de 5. Vou trocar tudo por cédulas de 5. Então, quantas notas de R$5 que eu vou ter que ter para formar R$50?
Então, ele vai saber que vai ser o quê? 10 cédulas de R$5, porque 10 vezes 5 é igual o quê? A 50. Né? Aqui trabalhando com notas maiores, ó, R$100. Eu quero trocar R$100 só por cédulas de 10. Então, ele vai colocando lá, ó, 10, mais 10, mais 10, mais 10, até dar 100. Aí ele vai ver que ele vai precisar de quantos? De 10 cédulas de R$10. Aí na multiplicação, 10 vezes 10. E agora eu tenho uma de 100, mas só que eu quero trocar por 20. Aí ele coloca uma nota de 20, mais uma nota de 20, mais uma nota de 20, mais uma nota de 20. E ele vai precisar de 5 notas de R$20 para a formação. Né? Então, aqui é bom também para trabalhar muito com troca. Né? Que a criança tem um pouco de dificuldade para trabalhar com trocas de dinheiro. Tá? Agora aqui eu tenho um probleminha. Né? Através de probleminhas também é bom trabalhar com eles. Eu tenho um probleminha. A família do Alex ficou 4 dias em Torres, em uma casa alugada por R$120 por dia. Então, aqui quer saber quantos reais ele pagou para ficar esses dias nessa casa. Então, você pede à criança, vamos lá, pega o dinheirinho, uma nota de 20 e uma nota de 100, para formar 120. 120 é um dia só. Então, pega outra aí, foram 4 dias. Então, pega mais uma de 100 e mais uma de 20. Aí ficaram 2 dias, né? 120 mais 120. Vamos pegar mais uma nota de 100 e mais uma de 20. Né? Você pede para poder fazer 4 montinhos de 120. Porque ele tem que saber que vai ser 120, mais 120, mais 120, mais 120. Ou se não, usando a multiplicação. Foram quantos dias? 4 dias. Então, 120 vezes 4. Quanto que deu? Trouxe para vocês, né, para trabalhar mesmo com a moedinha, né, de verdade, um cofrinho, né, eu tirei algumas moedinhas, a gente pode levar para a sala, né, montar uma rodinha, né, porque a criança, né, sozinha com a moedinha você não pode deixar, então você faz uma rodinha, né, coloca uma cartolina. Primeira coisa, você tira as moedinhas de um cofrinho, né, coloca lá tudo misturado. Né? Aí pede a criança, agora vocês vão me ajudar a separar as moedinhas. Escolhe 2 crianças e pede para poder separar as moedinhas. Né? Moedinhas de 5, de 10, de 25 e de 50. Né? Como eu já falei, de 1 centavo a gente quase não utiliza mais. Então, a criança vai primeiro separar os valores das moedinhas. Tá? Depois que separou, você vai trabalhar com a criança o seguinte: mas eu não tenho nenhuma moeda de R$1, mas eu quero formar R$1. Primeiro, eu quero formar R$1 usando somente moedinhas de 5 centavos. Né? Aí você chama uma criança, pede a criança para poder te ajudar. Vira para ela e fala, vamos lá então, eu quero R$1, só com moedinhas de 5 centavos. Né? Aí a criança começa, ó, 5 mais 5, lembrando que ela vai ter que fazer o quê? 100 moedinhas, né? 100 centavos é o quê? R$1. Então, se ela juntar 5 mais 5, já forma o quê? 10. Né? Então, se ela pegar de 5 em 5, ó, aí 10, ela junta mais 2, 20, aí ela junta mais 2, 30, mais 2, 40, mais 2, 50. Ó, aqui, ela já pode virar para você e falar assim, posso trocar essas aqui por uma de 50 centavos, né? Então, já tem 50 centavos. Se eu juntar mais 2 de 5, 60. Se eu juntar mais 2 de 5, 70. Se eu juntar mais 2 de 5, 80. Mais 2 de 5, 90. E mais 2 de 5, 100 centavos. 100 centavos forma o quê? R$1. Aí você pede ela depois para poder contar. Então, quantas moedinhas de 5 centavos eu vou usar para formar R$1? Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Então, ela já vai saber que ela vai precisar de 20 pratinhos de 5 centavos para formar o quê? R$1. Aí você junta de novo, chama outro coleguinha, fala com ela, agora eu vou usar somente moedinhas de 10 centavos. Agora eu quero moedinhas de 10 centavos para formar R$1, porque eu não tenho pratinha de R$1. Então, quer dizer que ela vai ter que juntar pratinhas até formar o quê? 100 centavos, que é R$1. Como aqui já é 10, então cada um vale 10, tá? Já vai contando 10, 20, 30, 40, 50. Ó, se eu pegar essas aqui, essas 5 aqui de 10, vai formar 50 centavos, então eu posso trocar por uma 10, né? Então 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui eu tenho o quê? R$1. Né? Quantas moedinhas que eu usei então de 10 centavos para poder formar R$1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu juntar 10 moedinhas de 10 centavos, forma o quê? R$1. Aí você vai chamar outro coleguinha e vai pedir agora de 25 centavos, né? E 25 centavos? Quantas moedinhas que eu vou usar para poder formar R$1 com 25 centavos? Aí você trabalha com ele o seguinte, que 25 mais 25, vamos fazer a conta quanto vai dar 25 mais 25, né? 5 mais 5, 10, vai 1, 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Então, se eu tenho duas moedinhas de 25 centavos, eu tenho 50 centavos. Então, aqui eu já posso trocar duas de 25 por uma de 50 centavos. Você mostra para ele que todas eu posso trocar por 50 centavos. Eu juntei as de 5, posso trocar as de 10, as de 25 centavos eu posso trocar também pela de 50 centavos. Né? Então, quanto que eu vou precisar? Se eu junto duas, dá 50. Se eu junto mais duas, também vai dar 50. 50 mais 50 é 100, que forma o quê? R$1. Então, eu vou precisar só de 4 pratinhos de 25 centavos para formar R$1. Tá? E por último, que a gente trabalha de 50 centavos. Né? Se você trabalhou aqui que de 25 mais 25 vai dar 50, né? Então, se eu pegar 50 mais 50, vai dar o quê? R$1. Então, eu vou precisar somente de duas de 50 centavos para formar R$1. Né? Então, depois você pode ir variando, né? Então, igual eu falei com vocês, quantos que eu vou usar de 10 para formar 50 centavos? Ah, e é de 25. Como que eu vou fazer? Que troca que eu posso fazer para dar 25 centavos? Vamos poder trocar por uma de 25. Ah, se eu pegar 3 de 10, fica 30. Então, não tem jeito. O que eu tenho que fazer? Eu vou tirar, então, uma de 10 e vou colocar uma de quanto? Uma de 5. 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Então, eu posso trocar essas por essa aqui. Né? Então, aqui você vai trabalhar com o real de verdade, né? E com trocas. Dá para fazer muitas trocas aqui, né? Aqui eu posso trocar também 50 centavos. Vamos trocar de 50 centavos. Eu quero trocar somente com 5 centavos. Então, eu tenho uma dessa aqui. Eu quero de 5 centavos, poder dar troco, porque eu não tenho troco. Né? Então, a criança vai pegar 5 mais 5, ela já sabe que vai dar o quê? 10. Então, de duas em duas vai dar o quê? 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Ah, então tá bom, eu vou te dar essa e você vai me dar essas aqui. Porque eu preciso de troco, né? No mercadinho, varejão, supermercado, precisa muito de troco, muito de moedinha, né? Então, eles fazem muitas trocas. Tá? Então, aqui você vai estar trabalhando o real, né, com a criança, as trocas, né, e ela vai achar interessante trabalhar mesmo com dinheiro de verdade. Tá bom? Então, acabou o tempo. Acabou? Tá descarregado, não? Fala o resultado de novo, tá?
representar, por meio da escrita, os valores do sistema monetário, conhecer o sistema monetário, representar e escrever quantias em reais, comparar preços, desenvolver cálculo mental envolvendo real e centavos, resolver situações, problemas usando o real, reconhecer e utilizar o sistema monetário vigente no país, utilizar o dinheiro para fazer trocas, comparar valores e resolver problemas, desenvolver a linguagem oral, utilizar alguns gêneros textuais relacionados ao tema trabalhado e desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupo. Agora nós vamos introduzir o tema, conhecendo o sistema monetário. Como que eu vou introduzir esse tema na minha sala de aula? O professor, para introduzir o tema, tem que estabelecer um diálogo na rodinha. Questione os alunos. Quem já foi fazer compras com a mamãe? Quem já comprou alguma coisa para a mamãe? Quem sabe o que é um troco? O que são centavos? Se for maior de R$1, podemos chamar de centavos? Qual símbolo usamos para representar o real? Mostre as cédulas e moedas e pergunte qual vale mais e por quê. Quem quer conhecer como são as cédulas, as notas e as moedas em real? Aproveite para esclarecer com os alunos que dinheiro não pode ficar exposto na mesa da escola e nem na mão. Primeiro, porque ele pode sumir e dinheiro não tem nome. Leve para a sala de... Peraí. Assim, qualquer pessoa pode falar que é dela. Segundo, porque passa em muitos lugares e é cheio de bactérias e pode passar para as mãos de quem pega elas, além de esquecer e colocar a mão na boca, nos olhos, nariz e passar bactéria para o corpo. Deixe que os alunos manipulem moedas e cópias de notas em reais, assim dão oportunidade de conhecer o sistema brasileiro. Leve para a sala de aula cópias das cédulas em real e moedas de todos os valores. Você poderá utilizar o dinheirinho, que são imitações de cédulas em tamanhos pequenos e são facilmente encontradas em lojas populares.